Olá, irmãos, que bom estarmos juntos novamente. Agora nós estamos na parte de quinta-feira, 21 de agosto de 2025, a lei como uma promessa de Deus para nós. Quando a lei foi dada lá no Monte Sinai, o propósito de Deus era que o povo agora se alegrasse ao receber das mãos de Deus a lei escrita com o seu próprio dedo, e eles pudessem agora ler aquela lei e saber qual era a vontade de Deus para a vida deles, né? Quando nós conhecemos qual é a vontade de Deus para a nossa vida, fica mais fácil. Nós podemos viver de acordo com a sua santa e boa vontade. O mundo que nós vivemos hoje é um mundo cheio de leis. Existem leis do trânsito, a lei do Código Penal, a lei do Código Civil e outras leis mais, para poder a Constituição, que é a base da lei do nosso país. Todas essas regras têm um único propósito, que nós possamos viver em harmonia, vivemos em paz. E a lei de Deus também tem esse propósito na nossa vida. No livro de Romanos, como nós já mencionamos na quarta-feira, ele tem esse fator muito importante de nos mostrar que a lei de Deus ela tem esse propósito, de nos conduzir a Cristo, de nos mostrar que nós não é a obrigação, a obrigatoriedade que vai nos fazer felizes. Nada que nós fazemos de uma forma pressionada, obrigada, forçada, vai nos trazer benefício. É claro que o amor ele tem essa funcionalidade muito importante na vida de um ser humano. Saber que você faz aquilo ali porque você ama, porque você gosta, porque é importante. Os mandamentos eles revelam os nossos pecados e a necessidade que nós temos de um Salvador. Mas como Paulo falou, como nós vamos conhecer o pecado se não tem algo que nos mostre o que é o pecado? Como é que eu vou saber que roubar é pecado se a palavra de Deus, a lei de Deus não estivesse me dizendo isso? Como eu só vou saber se matar ou se adulterar ou fazer qualquer outra coisa, levantar um falso testemunho é pecado se a lei de Deus não me mostrasse isso, não me falasse isso? No passado, as pessoas ouviam as leis oralmente, era passado através da palavra, né? Mas hoje as leis têm os seus códigos, cada país tem o seu código onde ela é escrita. E a lei de Deus também foi escrita em tábuas de pedra, demonstrando assim que ela é uma lei eterna, que ela não passa. Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E aí está incutida a lei de Deus também. O termo hebraico que se refere aos 10 mandamentos, Dabarim, como está registrado lá em Êxodo, capítulo 34, versículo 28, Romanos, Deuteronômio 4:13, 10:4, não significa literalmente mandamentos, mas palavras. Além disso, Dabar pode significar promessas. É por isso que em várias passagens esse termo é traduzido expressamente a ideia de uma promessa. É interessante isso, né? Que a palavra ali usada dá uma significação completamente diferente daquilo que a gente às vezes imagina. Existe um comentário sobre os mandamentos que fala que os 10 mandamentos são 10 promessas. E é interessante nós observarmos isso, que a promessa de Deus para nós é uma promessa que vai frutificar na nossa vida de acordo com como nós vamos nos posicionar, de acordo com a palavra de Deus. Aqui diz, como entender a declaração de Paulo de que Cristo é o fim da lei, lá em Romanos 10:4. Cristo é o propósito para o qual a lei foi criada e o qual nós nos deve apontar para ele. Então, quando nós vamos para a lei de Deus, nós vemos que ao guardarmos os mandamentos, os 10 mandamentos, assim como nós sabemos que o Pentateuco também é chamado de livro da lei, ali existem outras leis, mas em especial houve um resumo da lei. Jesus Cristo colocou amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. E aí, como é que nós vamos saber como nós devemos amar a Deus? Aí ali está de forma, a gente resume amar a Deus, mas ali está de uma forma escrita os pontos, né? Assim como na questão do amar ao próximo também, tá os pontos ali. Como é que eu vou amar o próximo? Eu não vou adulterar, eu não vou matar, eu não vou roubar, eu não vou levantar falso testemunho, eu não vou cobiçar a sua casa, eu não vou cobiçar nada que pertence a ele. Então essa é a maneira correta. Eu vou honrar meu pai e a minha mãe. Então essas são as formas corretas de nós podermos amar a Deus obedecendo a sua lei. Aqui nos diz que Paulo afirmou que Jesus Cristo é o fim da lei. Isso está escrito em grego, né? E o termo ali usado é telos, da lei, mas não no sentido de que ela tenha sido abolida ou eliminada. Não é esse o sentido. Em vez disso, significa que Cristo é o objetivo, Cristo é o propósito. A lei tem a sua finalidade de nos conduzir a Cristo. Cristo é o propósito para o qual a lei foi criada, foi dada. Como resultado, tudo que nele crê é declarado justo. Não quer dizer que o sacrifício expiatório de Cristo não tem o seu lugar.
Mas a validade e a perpetuidade da lei não tem como nós compararmos, né? A lei ela vai ser guardada no céu também. Nós vamos continuar obedecendo a lei de Deus no céu, porque ela não tem essa função de salvar, né? Nós não guardamos a lei para nos salvar. A lei ela tem uma única função, que é nos conduzir a Cristo. Quando nós pecamos, quando nós falhamos, quando nós vivemos uma vida de pecado e nós nos sentimos mal, ressentidos, ou não conseguimos achar paz no nosso coração, quando nós olhamos para Cristo dizendo a mim, a você, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado de tentar guardar a lei por suas próprias forças e perceber que você não vai conseguir, você vai até Cristo e Ele vai te mostrar que através do poder do Espírito Santo, Deus Espírito Santo, Ele é capaz de nos moldar, nos transformar e fazer nós guardarmos a lei da maneira correta. E vamos juntos fazer parte desse propósito, de fazermos a vontade de Deus por amor. Vamos orar. Querido Deus, obrigado, Senhor, por saber que o Senhor nos ama tanto e quer nos mostrar a cada dia como nós devemos ser fiéis a Ti, como devemos Te amar. E um propósito para a lei, para a nossa vida, é justamente na questão da obediência, nós possamos viver em paz, sabendo que estamos fazendo tudo de acordo com a Tua santa vontade por amor. Continua conosco, é o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém.